Protrair é adiar algo, ok? Protrair é adiar para outro momento. Protelar, adiar, demorar ou prolongar é um sinônimo de procrastinação. Tá? Então, para não dar muito na cara, hoje a gente vai falar sobre procrastinação. O que é procrastinação? Deixei algumas frasinhas para você. Eu vou fazer no próximo ano, começa segunda-feira, daqui a pouco finalizo, semana que vem, enfim, outro dia, depois, já. São palavras, são frases que a procrastinação tende a embutir em nossa vida. A gente vai conversar sobre isso, porque é um problema sério, tá? É uma coisa corriqueira, mas ao mesmo tempo é sério, porque tem um nível de normalidade nessa procrastinação e tem um nível que te empaca e você muitas vezes não sabe qual que é o nível, nem eu. Então eu procrastinei muito para começarmos o voo, eu procrastinei muito para também a gente ter o nosso primeiro voo do ano. Algumas das vezes não foi procrastinação, é isso que a gente vai conversar. Será que sempre eu estou procrastinando? Será que toda vez que eu deixo alguma coisa para depois é procrastinação ou não? Então o objetivo do voo de hoje é fazer você entender o que é procrastinação, quando é procrastinação e como superá-la no seu dia a dia. Eu poderia começar com as metas do nosso ano, já que é o nosso primeiro voo e essa era a nossa intenção, tanto minha como da produção. Mas de que adianta nós começarmos a falar sobre objetivos e metas se você vai enrolar e vai arranjar desculpa para não cumpri-las? Então primeiro a gente decidiu inverter, falar um pouco sobre isso, sobre essa coisa que nos atrapalha, a procrastinação, para depois falarmos sobre metas e objetivos. Se você não se vencer na procrastinação, sua meta não vai valer bosta nenhuma. Então vamos lá. Procrastinação é nada mais nada menos que você protelar o ato. Qual é esse ato? Seja uma ação, seja uma tarefa, seja um exercício, qualquer coisa que você deixa para depois é uma procrastinação, tá? É normal, como eu já disse, mas ela pode ser prejudicial para o nosso desenvolvimento pessoal. Quando eu procrastino demais, eu acabo me privando de evoluir como pessoa e de ter novas experiências. Procrastinação tem muito que ver com a zona de conforto em que você está vivendo na sua vida. Então, muitas vezes você deixa para depois, porque se você fazer agora, você vai ficar desconfortável. Muitas pessoas deixam para ver o voo depois, porque parar agora e assistir é desconfortável, entendeu? Isso é uma procrastinação. Cada pessoa tem o seu motivo, mas algumas estão procrastinando. Deixei uma imagenzinha, o amanhã eu faço. Quais são as causas da procrastinação? Ela tem duas causas principais. Primeiro, está relacionado com a parte psicológica da pessoa, ou seja, pessoas ansiosas, pessoas com autoestima baixa, pessoas que têm medo de reprovação em algumas tarefas, tendem a ser mais procrastinadoras. A ansiedade porque a gente vai ficar ali sofrendo, eu falo por experiência própria, a gente nem está fazendo a coisa, a gente já está sofrendo pela coisa, e a gente acaba não fazendo a coisa e sofreu tudo por aquela tarefa à toa. Autoestima, porque a procrastinação, a autoestima faz com que você deixe para depois alguma tarefa ou algum ato, porque você se subestima. Eu não sou tão bom assim para fazer isso aí. Eu sou gordo mesmo, eu não vou fazer exercício. Mas eu sou péssimo de leitura, eu não vou começar a ler. Mas eu não sei, eu não entendo, eu sou tão falho, eu sou tão pecador que eu não vou ir para Jesus. Então, esses tipos de coisas psicológicas impactam direto nas decisões que você tendem a tomar. E isso impacta na sua meta, impacta no seu objetivo. O medo da reprovação, o medo de você concluir uma tarefa e ser reprovado por aquilo, faz você também não fazer aquele serviço, aquele trabalho. Você fica com tanto medo ali de ter uma opinião negativa sobre o seu trabalho, que você acaba não executando. Você fica com medo de talvez não gostar de alguma arte que você faça, de algum tema que você proponha, e é por isso que muitas vezes você deixa de estar falando hoje, ao invés de ser eu. Outra situação pode ser também uma causa fisiológica. O que é uma causa fisiológica? É na verdade uma lesão ou algo incomum no seu córtex pré-frontal e no seu cérebro, tá ok? Essa parte ela é responsável por várias coisas no nosso corpo, principalmente pelo controle dos impulsos e do foco. Então, se você que tem uma lesão ali, pessoas que têm uma lesão nesse córtex pré-frontal tendem a ser mais procrastinadoras, e isso acaba sendo uma coisa fisiológica dela, tá? Então, nem sempre um procrastinador
vai ser um preguiçoso. E nem sempre um preguiçoso é um procrastinador. A linha tênue entre essas duas coisas é o que vai delimitar quem você é. Deixa eu só... A procrastinação ela tem que ver com essas duas causas, psicológica e fisiológica. E a preguiça, Gustavo? A preguiça é outro tema. Bora! Quais são os impactos de eu ficar enrolando para fazer as tarefas? Quando você procrastina demais, você protrai demais, quando você enrola demais, o BO dessa história toda é que você assume problemas. Problemas pessoais. Problemas com relacionamento. Você fica enrolando tanto para fazer as suas tarefas, os seus afazeres, que quando você percebe, acabou o dia e você não tem tempo para se relacionar com as pessoas. Quando você demora ou enrola ou vai empurrando com a barriga muitos dos seus agendamentos e seus exercícios, você acaba perdendo tempo para você e tempo para os outros. Muitas das vezes a procrastinação é uma falta de planejamento pessoal e essa falta de planejamento te pega de saia curta. Outro problema de você ser um enroladinho, de você ser um procrastinador, de você ser uma enrolada ali que fica enrolando as coisas, adiando as coisas. No seu trabalho, cara, se você enrola demais para fazer as coisas, se você deixa suas tarefas, os desafios, as coisas propostas para fazer depois e você sempre fica ali com medo, acanhado, você acaba ficando mal visto pela sua equipe, principalmente se você trabalha ali com produção direta ou coisa do tipo. Seja esse trabalho remunerado, no quesito trabalho mesmo, serviço, ou seja no trabalho de voluntariado, na igreja, em qualquer outra questão, trabalho social que você desempenhe. Se você enrola, se você fica protelando a tarefa, você está fazendo o quê? Você está reduzindo a produtividade da tua equipe. E aí, sua produção desce e sua preguiça sobe. Só que nesse meio tempo, existe um negócio chamado reputação, que nós já conversamos sobre isso. E aí tudo que você demorou às vezes para construir, você derruba numa rasteirinha. O grande problema da procrastinação é que ela é igual um ninja. Ela vai chegando e quando você menos espera, você já está de abraçadinho com ela e você já virou best friend. Você não percebeu que você está empacando, trancando a tua vida por causa da falta de execução das tarefas. Vamos lá. Quais são os impactos pessoais da procrastinação? Ela tem um impacto, então, social no seu relacionamento, tem um impacto no seu trabalho e tem um impacto no seu aspecto pessoal. Coloquei uma imagenzinha aqui bem legal que a gente vai conversar sobre os estágios da procrastinação. Primeira coisa, a procrastinação me causa letargia. Fica aí a tarefinha desta noite. Vá procurar o que é letargia. Cara, vai procurar o que é letargia. Poste na sua rede social ou no seu WhatsApp e marca o voo. No WhatsApp não vai dar para você marcar, mas enfim. Procure o que é letargia. Poste na sua rede social e marque o voo. Outra coisa que procrastinação traz: o falso bem-estar. Você acha que se você deixar a sua tarefa para depois, vai ficar tudo legal. Agora eu não preciso fazer essa tarefa porque agora eu estou tranquilo. Entre esse falso bem-estar aqui, a gente cai nele direto. Não preciso fazer isso agora não. Agora vou aproveitar esse momentinho aqui, vou deixar para depois. Só que deixar para depois me causa sobrecarga, porque depois eu já tinha uma outra tarefa, talvez mais urgente que essa. E aí uma coisa vai ficando sobre a outra, vai, e você fica sobrecarregado. O excesso da procrastinação sobrecarrega você psicologicamente, emocionalmente e fisicamente, dependendo do tipo de tarefa. Outra coisa que a procrastinação vai te trazer: frustração. Ao você perceber que você não está conseguindo executar as tarefas, você vai ficar frustrado consigo mesmo. Caramba, quanta coisa, né? Outra coisa, insegurança. Você protelou, deixou para depois, adiou a tarefa e você vai ficando inseguro contra aquilo porque você já não sabe mais o que era para fazer. No caso de um projeto, na minha área, se eu não atender o cliente ali no momento, deixar para depois, eu já não vou lembrar os detalhes que ele me disse. Mesmo que eu anote algumas coisas, existem outras que foi só dito e que eu pensei o quê? Eu vou lembrar.
Então a gente acaba ficando inseguro ao executar aquela tarefa posterior, porque nós já não temos mais todas as informações ou toda aquela disposição. Outra coisa que esse excesso, essa protelação vai me trazendo uma angústia, principalmente a mim que sou ansioso. Você vai ficando angustiado porque você sabe que você está sobrecarregado, que você está inseguro, e você começa a ficar angustiado porque você tem que fazer aquela tarefa. E aí acontece o mal-estar. Cara, toda essa carga aí, ó, cai nas suas costas e muitas vezes te leva ao esgotamento. Velho, se você não quer ficar esgotado, aprenda a ser planejado. Olha, ficou legal, rimou isso aí, produção. Se você não quer ficar esgotado, aprenda a ser planejado. Seja muito bem-vindo. Seguindo, então, quais são os estágios da procrastinação? Qual é o estágio de uma pessoa que fica procrastinando? Fica aí que eu vou explicar a diferença entre procrastinação e preguiça e imprevisto, beleza? Não ache que uma pessoa preguiçosa, preguiça e procrastinação são coisas iguais. Não são. Qual é o primeiro estágio da procrastinação? É uma falsa segurança. Olha só as imagens aí, não sei se dá pra você ver os menininhos. Ah, vou relaxar agora, depois eu faço. Você tá seguro porque você acha que você tem tempo, você tem time. Nós trabalhamos com horário agendado com o cliente. Então, nós consideramos o deslocamento do fiscal até a obra e consideramos também toda essa questão de parada para ir no banheiro, refeição e tudo mais. Todas as vezes que nós estamos fazendo o nosso agendamento, nós estamos marcando sempre meia hora a mais. Por exemplo, se eu sei que eu vou levar 15 minutos para chegar numa obra, eu jogo meia hora a mais ou até 20 minutos a mais para não ter essa falsa segurança. Vai que acontece alguma coisa? Eu estou precavido. Segundo ponto, preguiça. Então a procrastinação ela passa dessa falsa segurança e vai para onde? Para preguiça. Você acha que vai começar, fica ali com uma preguicinha e não faz a tarefa. E ok? Preguiçoso, tá ok? Terceiro estágio da procrastinação, desculpas. Você adia a tarefa e você arranja outra desculpa. Ah, não vou fazer ovo hoje não, porque hoje eu tenho que, sei lá, qualquer coisa, tenho que cozinhar, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer várias outras coisas e começo a dar desculpa para não executar a minha tarefa principal. Por isso que tem que ter planejamento. Você precisa enumerar as prioridades das suas tarefas. Cara, isso não é só para a vida empresarial, isso é para tudo na sua vida. Você precisa organizar as suas atividades do dia e perceber qual é mais importante para você. E assim você vai perceber que às vezes você dá muita desculpa para fazer alguma coisa. Quarto estágio da procrastinação, negação. Você ainda começa a achar que tem tempo, ou você começa a aceitar que não vai dar mais para você fazer a tarefa. Aí você começa a se negar a fazer. Outra coisa, o último estágio é a crise, onde você surta de vez. Meu Deus, eu tenho que entregar o TCC! Aí você é meia-noite e você quer fazer o TCC que tem que entregar amanhã, 7 horas da manhã, e você procrastinou o semestre todo. Jovenzinho, se você não fez seu TCC ainda, faça. Adultinho, se você tem alguma palestra, alguma coisa, faça. Quanto mais você deixa para depois de organização, mais você vai ficar desesperado. E quando essa crise bater, a chance da merda é alta. Porque daí você já está com o ritmo acelerado, cardíaco, você vai fazer o quê? Provavelmente tomar um café, tomar um energético, tomar uma coca, fazer qualquer coisa para ficar ali instaladão. E isso vai prejudicar o seu psicológico, o seu emocional e o seu físico. Então a procrastinação ela é poderosa na nossa parte pessoal. Mas e daí? Como que eu sei que eu sou procrastinador? Você sabia que tem tipos de procrastinadores? Como eu sei que sou procrastinador? E qual procrastinador que eu sou? Se você não pegou a manha, vou te falar agora. Procrastinação são tarefas que você deixa de executar por escolha, tá? Não é por imprevisto. A preguiça, ela tá muitas vezes atrelada com a procrastinação, porque ela serve de desculpa para você procrastinar uma tarefa. Então, meu jovem, minha jovem, não deixe para depois o que você pode fazer agora. Principalmente se você sabe que você tem tempo. Então, toda vez que você pensa, eu tenho tempo, eu vou fazer, você procrastinou. Aí que já era, filho.
Então, sempre que você pensar nisso, reflita. Será que depois eu vou ter alguma coisa? E eu vou passar os passinhos depois, beleza? Olha só essa imagem. O que queremos? A cura da procrastinação. E quando? Amanhã. Ou seja, muitas vezes a gente se lasca por causa que a gente enrolou para fazer as tarefas. E aí bate aquela bad, a gente fala, não, eu vou parar de ser assim. Ah, mas amanhã, hoje não, hoje eu vou continuar dormindo. Primeiro tipo de procrastinador são os famosos limpadores. Que são os limpadores? Os limpadores, isso aqui é interessante, porque muitas vezes eu fui limpador na procrastinação. Os limpadores é aquele que deixa de fazer uma tarefa para limpar alguma coisa. Então primeiro ele vai limpar a casa dele, vai limpar o carro dele, vai limpar qualquer coisa, e ele usa essa questão da limpeza como desculpa para não fazer alguma tarefa. Muitas vezes eu fui limpador, e você? Perceba como é uma coisa besta, mas talvez você poderia deixar para lavar aquele banheiro depois da sua tarefa principal. Talvez você não precisava passar um pano na casa agora, você poderia deixar para depois. Mas você usou a limpeza como desculpas para não fazer a sua tarefa principal. Você usou varrer o quarto como desculpa para não ler uma página do livro que está atrasado. Isso é só um exemplo. Os listadores, é interessante os listadores, porque eles listam exatamente tudo que ele precisa fazer para a tarefa. Então, para eu estar aqui no voo, eu preciso preparar o slide, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E ele vai listando, ele lista tanta coisa, que não faz nada. Ele só lista. Nossa, perdi tempo planejando. É o cara que planeja, mas não executa. São os listadores. O terceiro grupo de procrastinadores são sonequinhas. Sonequinha não preciso nem explicar, mas é o famoso: vou tirar um cochilo, depois eu faço. E se vou tirar um cochilo, depois eu faço, não dá certo. Porque você tira um cochilo e aí você acorda e percebe que o quê? Tá tarde. E aí você, tá tarde, depois eu faço. E aí quando você menos espera, você está nesse ciclo vicioso. Para você que gosta de dormir, que ama uma sonequinha, cuidado para ver se você não está usando a sonequinha em excesso. Fique esperto com a sonequinha, porque ela pode acabar com o seu planejamento. Quarto tipo de procrastinadores, os desesperados. Nem preciso falar esse tipo de procrastinador. O desesperado é aquele que, cara, é o ansioso. E ele sofre, ele pensa, ele sofre e ele não faz. Eu já falei dele aqui atrás, entendeu? Ele é aquela pessoa que ele fica tão ansioso com a atividade, tão assim, energético, chega na hora ele arrega, chega na hora ele não consegue fazer. Ele só fica desesperado, só fica animado. É aquele cara que, vamos jogar uma bola? Vamos! E ele fica animado, fica e amarelou no final. É aquela amiga que você chama para dar um rolê no shopping, que fica o dia inteiro falando que vai e não vai. Lógico que vai entrar o que a gente vai conversar depois, entram imprevistos. O último tipo de procrastinadores são os pesquisadores. Esse povo é perito em pesquisar como resolver. Enquanto o listador lista o passo a passo, o pesquisador é o cara que vai no YouTube, aquela menina que vai no YouTube, que vai consultar a amiga, que vai consultar a mãe, que vai fazer tudo para saber como fazer a tarefa. Então para fazer a tarefa, se eu pegar a furadeira e virar assim e não assado, vai ser melhor. Então para fazer o arroz tem que contar tantos minutos. Só que só pesquisa também não faz nada. O problema é que muitas vezes nós estamos encaixados em todos eles. A gente fica pulando de tipo de procrastinadores. Uma hora a gente é limpador, outra hora a gente é listador, outra hora a gente é sonequinha, outra hora a gente é desesperado, outra hora a gente pesquisa. A gente fica nesse ciclo vicioso e nada que você pensou, você fez. E todas as tarefas que você queria fazer, você deixou para depois. E aí você vai entrando nesse ciclo vicioso e aí é o jeito que você está hoje, com algumas coisas da sua vida. Eu estou falando porque não é porque eu sou melhor que vocês, é porque eu também estou incluído com vocês. Deixa eu falar um negocinho para vocês. Se vocês pensaram isso, pelo amor de Deus, para de pensar. Eu não estou aqui por ser melhor que vocês. Nós estamos reunidos aqui hoje para sermos melhores juntos. Eu estou aqui porque eu não quero que vocês passem por coisas que eu passei. Eu já me lasquei muito por ser procrastinador. E eu não quero que você se lasque, eu não quero que você entre em pânico. É por isso que eu estou dedicando meu tempo aqui com vocês. E vou continuar dedicando sobre muitas coisas. Cada tempo adiado é uma tarefa não executada.
E cada tarefa não executada é um passo para trás que você dá para os seus objetivos. Pense nisso. Se você tem um sonho e se você não começou a correr atrás dele, lembre-se que se você não está correndo atrás dele, você está correndo dele. Ou você está correndo atrás dele, ou você está correndo dele. E a procrastinação é uma das ferramentas que te ajuda a deixar longe desse sonho. Tá, eu disse que ia ensinar para vocês, ou falar para vocês, os passos contra a procrastinação. Cara, a primeira coisa que tem que fazer é estabelecer metas e objetivos claros. De preferência, metas simples. Tem até um livro sobre isso. O benefício que tem e que traz de você arrumar a sua cama todos os dias. Quer um desafio? Coloca aí então você arrumar suas camas todos os dias antes de você sair para suas atividades. Se você não arruma, deixa para arrumar à noite. Arrume pela manhã. Se planeje para fazer isso. Uma meta concluída é um combustível para concluir a próxima. Então, por isso que nós temos que executar e planejar metas, algumas metas pequenas, para termos energia para executar as grandes. Você vai estar tão feliz ali no gás que executou a pequena que você quer mais, e você quer mais, e aí você vai realizando as suas tarefas. Então, o primeiro passo para você deixar de ser um procrastinador é colocar metas plausíveis para serem alcançadas. Segundo passo, gerencie a sua emoção. Cara, gerencia a sua emoção. O que aquela tarefa me traz que eu não quero fazer? Vou dar um exemplo. Acho que aqui todo mundo passou por isso, ou grande parte. Você muitas vezes tem tarefas domésticas quando é criança. Lavar a louça, varrer a casa. E se você perceber, muitas das vezes você ficou de castigo apanhando sua mãe por não executar uma dessas tarefas. E se você analisar, você não queria executar as tarefas porque era chato, te trazia o quê? Preguiça, te trazia o quê? Desânimo. Mas o principal de tudo, ela não te divertia. Então, quando você perceber que está adiando alguma coisa, observe a emoção que aquela tarefa te traz. Não vou falar em público, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. O que aquilo está te trazendo como bagagem emocional? Você precisa entender a emoção, você precisa entender a raiz para conseguir achar uma rota de fuga melhor. Então, não vou lavar a louça porque eu não me divirto. Por que então eu não faço da louça a minha diversão? Eu não vou fazer exercício porque eu vou ficar cansado. Por que então eu não penso nos benefícios de fazer exercício, em vez de pensar nos malefícios, que não tem malefício? Eu não vou comer verdinho. Verdinho não é maconha não, tá? É alface, as coisas boas. Eu não vou ver porque é ruim. Por que você não pensa na energia que eles vão te dar? Entendeu? Quando você consegue entender a raiz daquele pensamento, do motivo de você deixar para depois, você consegue ver uma maneira de você sair. E o gerenciamento das emoções entra diretamente no autoconhecimento, que a gente fala sempre aqui. Terceiro ponto, para você vencer a procrastinação: dê nome aos bois. Você tem que saber que imprevistos acontecem, tá? Nem sempre você vai estar procrastinando uma tarefa. Talvez você planejou, colocou uma meta de fazer algo e o carro quebrou, e aconteceu tal coisa, um cliente atrasou. Então você tem que entender isso aí, que nem sempre vai dar certo de você cumprir suas metas, porque imprevistos acontecem. Não é porque um imprevisto aconteceu que você é um procrastinador. Quantas vezes você recebeu visita, você havia planejado de fazer algo, depois que a visita foi embora? A visita vem, fica tantas horas, tal, e aí a visita fica um pouco mais. Então você não enrolou para fazer aquela tarefa, aconteceu um imprevisto. Ou vou no mercado, gasto meia hora, pega aquilo, e você esqueceu que no mercado está uma fila lascada. Entendeu? Muitas coisas não são procrastinação da sua parte, são apenas imprevistos que aconteceu. Então tome cuidado para você não confundir imprevisto com procrastinação e também não começar a usar a desculpa: aconteceu um imprevisto para procrastinar. Então dê nome aos bois. Isso foi mesmo uma procrastinação da minha parte ou foi um imprevisto, foi um problema? Quarto passo, que nada mais é do que um passo por vez. Faz uma tarefa de cada vez. Já ouviu a ilustração do pato? O pato nada, o pato voa, o pato anda. Só que ele não faz nenhuma dessas três com excelência, porque ele faz os três. Em vez de ele se concentrar em uma coisa,
ele faz todas. Um passo de cada vez. Faz uma tarefa por vez. E fazer essa tarefa já entra no outro quesito. Nessa tarefa, subdivida ela em pequenas tarefas que você consegue executar. Então pega o objetivo central, corta um pedaço do bolo, coisa que você pode fazer ali gradativamente. Se você pensar, nossa, eu tenho que... Já pensou se uma fábrica de carro pensasse na complexidade de construir um carro? Meu Deus, isso é muito difícil. Mas quando você começa a expandir o carro, você começa a perceber que eu tenho que fazer a roda, eu tenho que fazer o câmbio, eu tenho que fazer isso. Quando você subdivide aquela tarefa central e vai cumprindo, você percebe que logo você está com o carro pronto. Entendeu? É a mesma coisa numa casa. Quando você pensa em construir, você fala, puxa, que difícil. Mas quando você começa a subdividir a construção por etapas, não é tão difícil assim. Começa a ser mais tangível. É muito diferente de eu falar, eu vou construir uma casa aqui, do que eu falar, ó, amanhã começa a fundação, depois eu vou começar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, além de fazer uma tarefa por vez, subdivida essa tarefa. Outro passo, fecha a janela. Fecha, cara, fecha a janela, ó. Você fecha a janela que eu fechei aqui, tá? Primeiro ponto, porque minha janela ali tá cheia de bichinhos, esse horário enche de bichinho aqui. Segundo ponto, se eu deixar minha janela aberta, eu vou ter interferência externa. Acabei de falar pra vocês que meu vizinho tava derrubando a casa aqui quase. Essa interferência tira o meu foco da minha tarefa. Então fecha a janela. Se eu preciso fazer a minha atividade e essa coisinha tá do meu lado, deixe de lado. Foque um pouco no celular. Tem algumas técnicas, a técnica Pomodoro eu gosto muito, estou estudando, vou estudar mais sobre ela para tentar aplicar ela em algumas atividades que eu faço. Que é você focar um tempo em uma coisa, para dar uma pausa, focar de novo. Existem outras várias técnicas que ajudam você a fechar a janela da distração. Fora de alguns aplicativos também que eles bloqueiam o seu celular em alguns momentos. Quer ver um simples fato? Ative o modo não perturbe seu celular. Ative o modo não perturbe do seu celular. Melhor coisa que eu fiz na minha vida foi isso. Definir um horário para o modo não perturbe no celular. Então, a partir das 11 horas até as 6 da manhã, eu não ouço nada, nenhuma mensagem. Se eu não pegar o celular, ele não vai fazer barulho, ele não vai me notificar de nada. Tire algumas notificações do seu celular. Tem alguns aplicativos que te enchendo o saco de notificação, promoção, aquilo, fulano te marcou, fulano fez. Tira essas notificações, porque quando você menos espera, você olha a notificação, fulano me marcou. Lá se foi 20 minutos, porque daí você vai ver a marcação que fulano fez, vai ver quem está fazendo o que, e quando você menos espera, você perdeu preciosos minutos para executar uma tarefa simples. E aí vai chegar no fim do seu dia, e você vai deitar na cama e falar, puxa, eu não fiz nada. Último passo, pensa no seu futuro. Foca comigo aqui agora. Esse passo é importante, porque você tem que se imaginar no dia da sua tarefa. Se você protelou sua tarefa, foi procrastinando, hora que chegar a hora de você fazer, o amanhã eu faço. Como eu vou estar amanhã? Lembra que a gente falou os malefícios de procrastinação? Amanhã será que eu vou estar mais calmo? Ou será que eu vou estar angustiado, desesperado, porque a tarefa está quase na hora de ser realizada e eu não fiz nada? Então pensa no futuro, como você vai ficar a hora que você chegar perto e perceber que não vai dar certo o que você está fazendo, porque você já fez isso várias vezes. Esse pensamento no seu eu futuro, no quesito procrastinação, vai te ajudar a você realizar a tarefa agora, vai ajudar você a perceber os benefícios de concluir uma tarefa agora e não depois, tá ok? Um dos primeiros passos para você vencer a procrastinação é aceitar que você é um procrastinador, tá ok? É a mesma coisa do primeiro passo que você precisa fazer para ter a salvação, é aceitar que você é perdido e precisa de Cristo. Entendeu? Quando você tem essa questão de em se aceitar e ver a necessidade, você consegue aos poucos se modelando com a ajuda geral para chegar na sua melhor versão. Que a gente está aqui, cara, não é porque você vai aprender isso que você vai deixar de ser isso aí, entendeu? Não é porque você aprendeu sobre procrastinação que você vai deixar de ser um procrastinador. Muitas das vezes, sem você perceber, você vai estar procrastinando. A ideia aqui é fazer você ter a percepção de quando você está procrastinando e como vencer. Não é porque eu aceitei a Cristo que eu nunca mais vou pecar. Eu tenho que ter a noção e a ciência que eu sou pecador
e precisa de um Salvador, entendeu? Mas fazer do pecado um hábito na nossa vida não é o correto para o cristão. Assim como fazer da procrastinação um hábito na minha vida não é correto para o meu bem-estar. Textos importantes para nós essa noite sobre procrastinação. Lucas Morgado. A procrastinação é um ladrão invisível. É um ladrão invisível dos seus sonhos. Tenha em mente que todas as suas atitudes, por menores que sejam, irão influenciar diretamente no seu futuro. Haja sem hesitar. Vou ler de novo. A procrastinação é um ladrão invisível de seus sonhos. Tenha em mente que todas as suas atitudes, por menores que sejam, irão influenciar diretamente no seu futuro. Haja sem hesitar. Já viu aquela lei da ação e reação? Nem tudo na vida se aplica essa lei, mas a procrastinação se aplica. Porque quando você tem a ação de procrastinar, você depois vai ter a reação da procrastinação contra você. Você vai estar se sobrecarregando. Então faça o que tem que ser feito hoje, sem hesitação. Olhe para trás e perceba quantas atividades você foi protelando, você foi procrastinando, que te prejudicam hoje. Já pensou se você tivesse executado ou se dedicado mais aos estudos no passado? Já pensou se você tivesse se esforçado um pouquinho mais para passar naquele vestibular? Já pensou se você tivesse se qualificado profissionalmente? Onde será que você estaria? Então, muitas das vezes a gente se deixa levar pelas emoções. Eu vou gastar mesmo, não tô nem vendo. Eu vou fazer isso mesmo. Eu não vou fazer isso. E a gente não entende que aquele pequeno ato pode ter um impacto grande lá no futuro. Acabando o voo, você já tem a segunda tarefa. A primeira tarefa é você procurar o que é letargia, e a segunda tarefa é você fazer o quê? É você analisar os dias que se passou. Quando digo os dias, é os dias mesmo, anos também. Quais coisas você protelou, você postergou, que te prejudicaram agora? Efésios 5, 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A gente pode fazer essa aplicação de várias formas, mas eu vou falar o seguinte: hoje é a oportunidade de você mudar o seu amanhã, porque o ontem que você não fez te trouxe para o hoje de agora. Então aproveita ao máximo cada oportunidade de vencer a si mesmo, de vencer a procrastinação e fazer um futuro diferente. Bora usar o que dá para transformar o que não dá. O que dá para você fazer agora? O que dá para você usar agora para transformar o que você não consegue? Uau! Tem até trovão. Olha só, se liga nisso aqui de novo. Vou te falar de novo essa frase. Bora usar o que dá para transformar o que não dá. Não dá para você ler 400 páginas. Vou pegar a Bíblia como exemplo. Não dá para você ler a Bíblia toda num dia. Mas eu posso ler uma página, um capítulo, um versículo, e assim eu vou conseguir ler a Bíblia toda. Não dá para você perder 10 quilos da noite para o dia. Existem vários produtos aí que prometem muitas coisas, mas não dá. Você precisa começar a uma dieta hoje, você precisa fazer exercício hoje. Então, o que eu posso usar hoje? Eu posso usar o meu tempo para fazer exercício, para mudar o que eu não consigo da noite para o dia. Entendeu? Está na hora de você usar os recursos disponíveis para conseguir a transformação do que você acha que é impossível. Porque para Deus e com determinação, nada é impossível.